Caros fiéis, joio há em toda parte. Que expressão é essa? Uma expressão tirada desta parábola que explica tão maravilhosamente algo sempre atual. Duas coisas crescem juntas, o trigo e o joio. Ora, o pai de família deixa que cresçam, dizendo inclusive o motivo de não se arrancar precipitadamente o joio. Ele diz, para que não aconteça perdermos também o trigo. É uma parábola contada por Nosso Senhor com um propósito, o propósito de apresentar a realidade que diz respeito à sociedade, à igreja e às nossas almas. Vamos lá, então. O que significa o trigo aqui? O trigo significa toda a realidade, tudo que vem do alto, tudo que vem de Deus e tudo que está em perfeita conformidade com Deus, com o seu reino, com a sua justiça, com a sua palavra, com a doutrina de Cristo, que é a doutrina dos apóstolos, com a doutrina da igreja, com a própria igreja de Cristo. Isso é o trigo. O que é o joio? Fácil. O joio é o perfeito contrário. É tudo aquilo que se opõe ostensivamente a Deus, ao seu reino, à sua palavra, aos seus mandamentos, à sua sabedoria eterna, à sua igreja. Isso é joio. Não precisa nem dizer, vamos começar por aí, que na nossa sociedade há muito joio. E geralmente nós associamos esta imagem tão forte, tão significativa e tão simples ao mesmo tempo a uma outra palavra, termo bíblico que nós conhecemos e que é mundo. O mundo é isso. O mundo é toda a realidade na sociedade humana que se opõe ostensivamente a Deus, ao seu reino, aos seus mandamentos, à sua vontade, à sua santidade, à sua justiça, à sua igreja, assim por diante. Então, caros fiéis, eu não preciso, acho que nem explicar tanto. Basta dizer que há joio em todo canto. Só que se há joio aí fora, é porque há joio nos corações, nas almas, inclusive nas nossas. Como assim? Nas nossas. Nosso Senhor, Ele diz algo que acontece no mais íntimo das nossas almas. Um confronto, um embate, uma luta constante entre a nova condição, na santa liberdade dos filhos de Deus, na comunhão com Deus, uma luta entre esta condição e a do velho homem, que ainda se faz presente em nós. O que é o velho homem nas Escrituras? É uma maneira de dizer tudo aquilo que em nós se opõe a Deus. Por exemplo, a concupiscência. Vamos falar ainda disso. Na verdade, não é uma só, não é? São três, a tríplice concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, para utilizar textualmente, literalmente, a apresentação do próprio apóstolo evangelista São João. Ora, quem vai negar que estas três coisas nos habitam à luz da fé, conhecendo o que nós conhecemos através da revelação de Deus? Quem vai negar que há em nós essa tendência bizarra, que já foi apontada como tal pelo próprio apóstolo São Paulo? Que tendência estranha, que força bizarra é esta? Porque a conclusão é a seguinte: eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Existe uma força de contradição em mim que me acompanha constantemente. Isso é fruto, claro, nós sabemos, para simplificar bem as coisas, lembrando, porque não é nenhuma novidade, isto é fruto do pecado original, consequência direta do pecado original, e se chama perda da integridade ou concupiscência. Essa fraqueza, essa tendência a ir no sentido oposto daquilo que Deus quer para nós. Vejam que essa tendência não para por aí, ela é reforçada pela soma dos pecados pessoais. Mais eu me afundo na lama, porque é bem assim, mais eu me afundo na lama do pecado, mais eu reforço essa tendência da tríplice concupiscência. E a coisa é tão séria que esta realidade, fruto do pecado original, que traduz fraqueza, que traduz ferimento, que traduz muitas vezes perda de visão ou cegueira, torna-se para nós um dos três grandes inimigos da alma. São três, lembram-se? A carne, e eu estou falando disso,
concupiscência igual a carne, natureza humana ferida, marcada, manchada, enfraquecida pelo pecado. Depois o mundo, que é tudo aquilo que na sociedade humana se opõe ostensivamente a Deus e a tudo que se refere a Deus, autenticamente. E o demônio, não precisa nem explicar o quanto que este se opõe a Deus e o quanto que este se apresenta como inimigo de Deus e inimigo daqueles que são feitos à imagem de Deus. Pois bem, eis o joio, falando da carne, o joio, presente no mundo, mas presente em nós. Ora, isso chama um combate. Vamos entender. Um combate necessário. Parece bem misteriosa a afirmação aqui do pai de família, quando ele diz, não, deixa, não arranca não. Porque a gente muitas vezes raciocina assim com relação ao pecado original, concupiscência e batismo. Ora, vejam só. Se pelo batismo o pecado original é apagado, ele o é, por que Deus já não faz a obra completa e nos livra, por exemplo, dessa tendência tão incômoda que é a concupiscência? Ele poderia também sanar esse problema, não? Apagando em nós o pecado original, por que Ele não resolveu isso e arrancou de nós a concupiscência? Porque Ele permitiu e deixa sempre, claro, com exceção de Nossa Senhora, que aliás nem foi marcada pelo pecado de jeito nenhum. Por que Ele deixa? Sabendo, inclusive, que a concupiscência, que esse joio, que a carne é inimiga, por que deixa? Fonte de tentação, por que deixa? Vamos pensar na tentação, por que Deus permite a tentação? Porque Ele quer que a gente peque? De jeito nenhum. Deus não quer o pecado de jeito nenhum, nem como meio, nem como fim. O mal absoluto, que é o pecado, Deus não o quer nem como meio, nem como fim. A sua vontade permissiva, respeitando o uso do nosso livre-arbítrio, permite que haja, pelo respeito que Ele tem da nossa liberdade, mas Deus não quer o pecado. Respeita a nossa liberdade, mas não é isso que Ele quer. Então, por quê? Por que permitir que haja, por exemplo, este inimigo incrustado em nós, esse inimigo doméstico que é a carne? Por que deixar isso em nós? Por que permitir que haja tentações? Ora, se Deus permite que haja tentações, com certeza não é para que nós caiamos. É claro que é para o combate, mas para que nós combatamos o mal e vençamos. É para a nossa vitória. E quando nós vencemos, combatemos com a ajuda de Deus, recorrendo humildemente à ajuda de Deus, quando nós combatemos como devemos combater o mal e vencemos o mal, ora, nós ganhamos. Ganhamos em graça, em mérito, em peso de glória, nós ganhamos, é isso que Deus quer. O tempo da nossa vida sobre esta terra, tempo de peregrinação, não é um tempo de descanso, é tempo de trabalho, é tempo de lutas. E esta luta é desejada, é querida por Deus. Porque a luta, o trabalho em âmbito espiritual, trabalhai com ardor e tremor pela vossa salvação, como queiram dizer, ou seja, todas as expressões de cooperação ativa com a graça de Deus são mais do que bem-vindas. Já lembrei aqui mais de uma vez que a conversão, a santificação e a salvação acontecem no encontro maravilhoso entre duas liberdades, entre duas iniciativas, a divina e a humana. Deus sempre faz perfeitamente a parte dele, mas Ele conta com a nossa cooperação. E se não fizermos a nossa parte, não vai acontecer. Santo Agostinho disse, aquele que te fez sem ti, não te salva sem ti. Falando a pessoas que chegaram ao uso da razão. Portanto, Deus permite as tentações para que haja, sim, combate e vitória. Claro, com a condição de que sejamos sábios e inteligentes, humildes, o que na prática aqui é a mesma coisa. Humilde é a pessoa verdadeiramente sábia, o verdadeiro sábio é humilde, assim por diante, e ele saberá recorrer a Deus, porque é assim que obtemos a vitória. Então Deus permite a tentação, permite o joio, vamos dizer assim, permite o joio dessa tendência bizarra em nós, para que nós combatamos isso, como nós combatemos as outras tantas tentações que vêm pelo mundo e pelo demônio. Simples assim. E o que pensar, por exemplo, das perseguições? As perseguições ferozes contra a igreja ou contra uma pessoa humana que se declara por Cristo. Ora, isso também concorre para o nosso bem. Quando nós amamos a Deus e enfrentamos esta batalha e carregamos a nossa cruz e suportamos a prova,
Isto é para o nosso bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim? Então a perseguição, quantas perseguições houve contra a igreja? E a igreja saiu mais forte de todas essas perseguições. Então sim, de fato, Deus permite que haja o joio para favorecer o crescimento do trigo. Deus só permite as adversidades e cruzes, porque sabe, e tem poder para isso, de tirar de tudo isso bens para nós, que nos fazem avançar e nos converter e nos santificar. Viram, caros fiéis, uma outra maneira de ver coisas tão conhecidas, não é? Uma última palavra com relação a essa realidade. Todos nós possuímos em nós trigo e joio. Todos nós. Todos nós somos marcados pela concupiscência. Todos nós. Aquele que diz que não tem pecado, que não é marcado pelo pecado, é mentiroso. Claro que nós conhecemos a exceção do homem-Deus, Jesus Cristo, lógico, sendo ele Deus, não tem pecado aí. E de Nossa Senhora, que foi resgatada por antecipação, sendo preservada de toda a mancha de pecado. Mas, excetuadas estas duas pessoas, todos nós somos marcados pelo pecado e pela concupiscência. Quem disser que não é, não entendeu nada. Quem disser que não tem pecado, ou é mentiroso, ou ignora, ou é um iludido. A própria realidade dos fatos nos mostra que, sendo o pecado ofensa a Deus e transgressão da sua lei, quantas vezes nós caímos nessa cilada e cometemos aquilo que não era para cometer. Vamos ser bem sinceros? Nós podemos ser livres do pecado mortal. E essa é a ideia. Combater o pecado mortal até sermos livres deles todos. E isso é possível, claro que sim, nesta vida. E é possível fazer isso com eficácia, recorrendo a Deus e a Nossa Senhora. Podemos até mesmo, avançando no caminho da nossa santificação, superar os pecados veniais deliberados. Ora, verifiquemos, por exemplo, a via de progressão na santidade dos santos. Eles foram superando pecados mortais, abandonaram depois pecados veniais deliberados, as imperfeições. Mas é bem verdade que os pecados veniais involuntários, ora, a pessoa só é liberada deles por uma graça especialíssima. Tudo isso para dizer que sim, de uma maneira ou de outra, somos tocados por essa realidade. E quem diz que não tem pecado, não entendeu nada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sabe, caros fiéis, há tantas tentações, e uma delas é de achar que, por exemplo, de maneira completamente equivocada, nós somos, sei lá, ilusão pura, puro trigo. Eu sou puro trigo. Eu tenho ilusão que não preciso melhorar em nada, eu não tenho pecado nenhum, sou perfeito e perfeitíssimo, e eu olho do alto as outras pessoas com certo ar de desprezo e atitude de desprezo. Eu acho que Nosso Senhor condenou uma atitude como essa. Vejam que não é só uma questão de indivíduo, muitas vezes é uma coletividade que pode ter esse tipo de delírio. Um grupo que pode achar-se, por exemplo, puro trigo. Nós conhecemos, caros fiéis, certos comportamentos sectários, fora da Igreja Católica, certos grupos claramente sectários e que dizem que são puro trigo e que desprezam tudo mais. Mas é bem verdade que também, dentro dos limites da catolicidade, esse tipo de risco, perigo e tentação podem bater à nossa porta. É possível, por exemplo, que haja um movimento eclesial que se ache, nossa, o puro trigo, eles são a verdadeira igreja, o resto não. Movimento eclesial. Eu tenho um na mente, mas eu não vou dizer. Ou uma comunidade de vida. Imagine que uma comunidade de vida caia nesse delírio. Eu sou vigário episcopal para as novas comunidades nesta arquidiocese. E se eu perceber que uma comunidade de vida começa com esse tipo de delírio, nós somos o puro trigo, o resto nem merece ser chamado cristão, falou, opa! Pode acontecer com movimentos, novas comunidades, pode acontecer em todos os âmbitos da Igreja Católica, e pasmem, pode acontecer até na tradição. Eu acho que isso é um risco muito grande, um grande flagelo. Tradição. Que bênção, que dádiva de Deus para a igreja hoje, essa descoberta e essa vivência da tradição.
Como é maravilhoso e como incomoda o demônio. Incomoda tanto que ele vai encontrar muitos meios para criar, por exemplo, divisões. E uma das maneiras de criar divisão é fazer as pessoas acharem aqui e ali, individualmente, em pequenos grupos, grupelhos, que eles são o puro trigo e o resto merece desprezo. Aqueles que têm a mesma intenção de viver de maneira correta, de maneira digna, tradição, desprezo. Não me parece algo de Deus. Eu peço a Deus simplesmente, caros fiéis, que afaste de nós esse tipo de tentação diabólica que gera divisão, que gera desobediência. Sim, porque no final das contas, o que é uma pessoa? O que significa? O que está por trás de uma pessoa que se acha o puro trigo? Como é que se chama isso? Orgulho. Qual que é o filho predileto do orgulho? Desculpa. A filha predileta do orgulho? Desobediência. A filha predileta, primogênita do orgulho é desobediência. Inclusive, é ali que a gente vê a que ponto está o orgulho. Caros fiéis, é lógico que nós temos que lutar com unhas e dentes contra o pecado e não aceitar meias medidas, e lutar pela verdadeira doutrina e combater o modernismo, isso sim. Mas muita atenção que nessa luta santa, o demônio vai encontrar um jeito de aprontar das suas. E de gerar no meio disso tudo, em vários corações, de várias maneiras, orgulho que gera desobediência, que gera divisão. Então o que eu estou pedindo agora para Nossa Senhora do Rosário é livrar a todos nós, todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, toda a igreja, todos os movimentos eclesiais, novas comunidades e pastorais, dioceses do mundo inteiro, a própria Igreja Católica e a tradição desse flagelo. Orgulho e divisão. Não precisamos disso, de jeito nenhum. Senhor, então eu vou começar, já que a gente precisa trabalhar para que a coisa melhore, então vamos lá, eu vou começar da melhor maneira. Para melhorar o mundo, para transformar o mundo, eu vou começar por mim mesmo. É assim que a gente começa, por si mesmo. Mãe do céu, Nossa Senhora do Rosário, eu vos suplico, eu vos imploro, a graça de ser humilde de verdade, porque humilde fake não interessa. A graça de ser humilde de verdade, obtém de mim, mãe, essa graça. Obtém de mim a graça de ser verdadeiramente obediente à autoridade legítima, quando exerce legitimamente essa autoridade, obtém de mim, mãe, essa graça. Obtém de mim, mãe, a graça de ser humilde com relação às pessoas, todas. Na presença de pecadores, buscando tirar as pessoas do seu pecado, mas com muita humildade e caridade. Lembrando de que barro somos todos feitos, o mesmo barro. Eu lembro muitas vezes aquela passagem tão emblemática em que Nosso Senhor teve que responder àqueles tais ali, interlocutores cheios de autoridade: por que o mestre de vocês se senta com os pecadores? Jesus então não deixou nem os apóstolos responder, ele disse: não são os justos que precisam de médico, mas os doentes, os pecadores. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. O santo dos santos, absoluta pureza, ele dignou-se abaixar-se, aproximar-se de nós, de mim. Não, e aí eu começo com história. Senhor, não deixa não. Eu vos peço, ó mãe, a graça de imitar o vosso filho em tudo e nisso também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.